Salmo 78, versículo 1. A palavra diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Então, eu queria que os irmãos atentassem para isso. Quem está falando essa palavra é o próprio Deus, amém? Porque ele diz: escutai, povo meu. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas nos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, e os que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Amém, meus irmãos? Esse texto é um texto solene, é um texto seríssimo, de grande responsabilidade, porque é uma carta de Deus direcionada aos pais, é uma ordem que o próprio Senhor estabeleceu aos pais, e resumidamente ele está dizendo assim: pais, vocês são responsáveis por ensinar a seus filhos, vocês são responsáveis por contar às gerações vindouras os louvores do Senhor, o poder do Senhor, as maravilhas que Ele fez, porque Deus fez maravilhas no meio do povo. Foi Deus que abriu o Mar Vermelho, foi Deus que tirou o povo do Egito, foi Deus que sustentou o povo no deserto, foi Deus que estabeleceu o povo na terra da promessa. E muitos filhos que haveriam de nascer não tiveram o mesmo contato que os seus pais tiveram com todos esses milagres. Então o Senhor diz assim: pais, transmitam aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecessem, a fim de que aqueles que ainda hão de nascer se levantem e, por sua vez, transmitam aos seus descendentes, para que eles aprendam a pôr em Deus a sua confiança, para que eles não se esqueçam dos seus feitos e das suas maravilhas, e para que esses filhos não sejam, ele vai dizer aqui no versículo 8, como alguns dos pais que fizeram parte de uma geração obstinada, rebelde, inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus.
Então, irmãos, os nossos filhos só vão crer em Deus, só vão servir a Deus, só vão amar a Deus, só vão estar na presença de Deus, caminhando na casa de Deus, se os seus pais responsavelmente não pensarem somente em si, mas pensarem neles. Se os seus pais não egoisticamente colocarem seus interesses acima dos interesses de Jeová, de Deus, porque os filhos não podem fazer escolhas, os pais é que devem fazer essa escolha por eles, e se os pais escolherem errado, quem vai pagar no futuro são os filhos, que são inocentes, que não tem nada a ver com a obstinação, rebeldia, inconstância dos seus pais. Pesa sobre nós uma responsabilidade enorme de transmitir a essa geração que vale a pena servir a Deus, que vale a pena amar a Deus acima de todas as coisas. Eu tenho 42 anos de idade, eu sou nascido e criado no Evangelho, eu tive o prazer, a alegria dos meus pais me ensinarem um caminho. Eu não sei o que é o mundo, gente. Eu não sou uma inocente idiota, não. Mas eu não frequentei muitos lugares. Eu não tenho memórias, eu não tenho lembrança de lugares que muitos frequentaram. Mas eu tenho memória do meu pai e da minha mãe me pegando no braço e levando para a igreja. Eu tenho memória da minha mãe puxando a minha orelha e falando assim: senta aqui para ouvir a palavra. Eu tenho memória da minha mãe se arrumando domingo à noite, meu pai, para ir para a casa de Deus. Eu tenho memórias. E quantos filhos não têm essas memórias? E você, pai, pode hoje oportunizar, você pode hoje dar para os seus filhos a melhor memória que eles podem ter na vida, a memória de servir a Deus, esse Deus que tirou a gente do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que salvou a gente, que ama a gente. Pesa sobre nós uma responsabilidade muito grande. Quantos filhos estão sofrendo? Quantos filhos que não sabem verbalizar com palavras, muitas vezes demonstram com atitudes, estão gritando por dentro, estão falando: por favor, não pensem só em vocês, pensem em mim. Pensem só na mesquinhez de vocês, pensem no meu futuro, pensem no que vai ser de mim depois. Ensina o menino no caminho que ele deve andar, para quando ele crescer ele não se desviar dele. Olha, irmãos, longe de qualquer manipulação espiritual, longe de qualquer artifício de manipulação, eu sinto o Espírito Santo falando através da minha boca para muitos pais que estão aqui. Eu sinto Deus me enchendo aqui para falar com você. Seus filhos serão reflexos do que vocês, pais, estão sendo. Mas você pode mudar isso. Você pode mudar essa história. Uma vez, um senhor estava plantando um pé de jabuticabas. E um jovem olhou para aquele senhor de
seus 80 anos. E disse: moço, você sabe quantos anos demora um pé de jabuticaba para dar os seus primeiros frutos? Não sei. Uns 20 anos. Você está plantando esse pé de jabuticaba e você não vai comer isso. Ele: mas eu não estou plantando para mim, eu estou plantando para os meus netos. Eu não estou plantando para mim, eu estou plantando para os meus netos. Eles vão comer desse fruto. Que fruto você está deixando para os seus filhos? Que fruto você está deixando para a futura geração? O que eles vão comer depois? E aqui nesse texto, oh irmãos, meu Deus do céu, o mundo quer destruir seus filhos. O mundo quer destruir seus filhos. A escola, a sociedade, os desenhos que eles ficam vendo no celular, os jogos que eles ficam jogando, estão destruindo nossos filhos. E a nossa parte é ensinar para eles o verdadeiro caminho da palavra, o caminho de Deus. Que frutos nós vamos deixar para os nossos filhos? E esse salmo vai dizer de pelo menos 4 frutos que nós podemos deixar. Primeiro fruto, sabe o que é? Confiança em Deus. Diga: confiança em Deus. Versículo 6 diz, olha o que diz o versículo 6. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda vão nascer, se levantem por sua vez e digam aos seus descendentes, para que ponham sua confiança em Deus. Diga: confiança em Deus. Nós temos que ensinar nossos filhos a orar. Nós temos que ensinar nossos filhos a depender de Deus. Nós temos que ensinar nossos filhos a buscar a Deus. Nós temos que ensinar eles desde pequeno a falar: filho, vamos orar para que você faça uma boa prova. Filho, vamos orar para que esse problema na escola com o seu coleguinha se resolva. Filho, vamos orar para que Papai do Céu abençoe nossa casa. Vamos agradecer. Sabe, nós temos que ensinar as nossas crianças a confiar em Deus. Os seus filhos veem você orando. Eles veem você falando com Deus. Eles veem você falando: filha, Papai do Céu nos abençoou. Olha só, esse presente que eu estou comprando para você é porque Papai do Céu fez isso, abençoou a gente. Vamos orar aqui por esse almoço, vamos dar as mãos, vamos agradecer a Deus. Nós temos que ensinar nossos filhos a confiar em Deus, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E nossas crianças vão crescer confiando em Deus e não vão ser abalados por nada nesse mundo. Entende? Quantas crianças crescem aprendendo a acreditar em Papai Noel? E tem pai que ainda fala assim: ó filho, o que Papai Noel vai te dar de presente esse ano? Que Papai Noel é Papai do Céu, pelo amor de Deus. Não é? Tem criança que acredita em coelhinho da Páscoa, que traz o ovo de chocolate todo ano. Isso é mentira do diabo. A gente tem que falar do Cordeiro Pascual, que tirou o pecado do mundo. Sabe? Segundo, qual o segundo fruto que nós temos que deixar? Olha lá o versículo 7. Diga: obediência. Obediência. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não esquecessem dos seus feitos, mas lhe observassem os seus, o que, meus irmãos? Mandamentos. Diga: mandamentos. Irmãos, nós temos que ensinar nossos filhos a obedecerem a palavra de Deus. Os mandamentos de Deus são para nossa proteção.
Os mandamentos de Deus não são pesados. Os mandamentos de Deus são muros que guardam a nossa família. As nossas crianças crescem na escola, aprendendo desde pequeno que o homem veio do macaco, né? Que é o criacionismo. Quando chega no segundo grau, aprendem o racionalismo, que é a filosofia, não é? Espírito crítico, racionalismo. Já uma preparação para quando eles chegarem na faculdade, aprenderem sobre o marxismo cultural. É tudo preparado para tirar do coração das crianças a ideia de Deus. Aí as crianças crescem não sabendo o que é o certo mais, o que é o errado, porque na escola tem uma menina que namora uma menina, na escola tem um amigo que tem mãe e mãe em casa, não é mais pai e mãe. E quem é que tem que ensinar as crianças os mandamentos e a palavra de Deus? Os pais. E na palavra há mandamentos claros, há mandamentos para o nosso bem, há mandamentos aqui para o esposo, para a esposa. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vós mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Aqui há mandamentos para os pais: educa o menino no caminho que deve andar, para quando ele crescer, não se envelhecer, não se desviar dele. Pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. Filhos, honra seu pai e sua mãe, para que te vás bens e viva muito tempo sobre a face da terra. Quantos mandamentos! Você lê a Bíblia com seu filho em casa, sim ou não? Você ensina a palavra de Deus para ele? Quanto tempo ele fica no celular e quanto tempo você gasta lendo a Bíblia com ele? Meu povo é destruído porque falta conhecimento, né? Mas o exemplo de confiança tem que estar junto com o exemplo de obediência à palavra de Deus. Terceiro fruto e penúltimo, já estou encerrando, é o exemplo da constância. Diga constância. Constância. Olha o que diz o versículo 8: e que não fossem como os seus pais, geração obstinada, rebelde, geração de coração inconstante. A inconstância é uma característica da nossa geração, naturalmente. As pessoas começam e não terminam nada, deixa tudo pela metade. É verdade ou não é? A inconstância é a marca dessa geração. Por isso que a palavra diz em 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que os nossos filhos olhem para nós e vejam exemplos de constância, de que você, papai e mamãe, está servindo a Deus com alegria, de que você vai para a igreja domingo, mas no outro domingo vai também, que o seu filho olha a você e fala: meu pai está indo para a igreja, minha mãe está indo para a igreja, eu vou também. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Exemplo de constância, exemplo de serviço a Deus, ser abundante na obra de Deus, porque eles também vão fazer isso no futuro. Eu lembro do meu pai e da minha mãe. Sabe qual a memória que eu tenho na minha cabeça? Eu não tenho memória dos meus pais em casa reclamando da vida, reclamando do pastor, reclamando dos irmãos. Eu não tenho memória disso não. Eu não tenho memória do meu pai e da minha mãe falando mal do irmão da igreja, falando mal da irmã. Eu não tenho memória disso não. Diante de Deus, do meu Deus que me ilumina, eu não tenho essa memória não. Eu não tenho memória da minha mãe e do meu pai desviado da igreja. Eu não tenho memória não. Graças a Deus. Por isso que eu estou aqui pregando para você. Sabe que eu tenho memória da minha mãe e do meu pai? Eu tenho memória da minha mãe e do meu pai. Toda sexta-feira, indo na padaria do seu João.
pegar pão, mortadela e suco para dar para os mendigos lá em Madureira. Eu tenho memória da mãe do meu pai enchendo o ônibus e entrando numa igreja cheia de mendigo com cola de sapateiro debaixo da blusa para dar oportunidade para eles serem alcançados pela palavra. Eu tenho memória. Eu tenho memória da minha mãe e do meu pai enchendo o ônibus de doação, de roupa, de alimento para ir para os índios lá, não sei aonde. Eu tenho memória disso. E quando meus pais um dia morrerem, Papai do Céu levar eles, eu vou agradecer, porque eu vou continuar fazendo tudo que eles fizeram. E você vai deixar o que para os seus filhos? O que seu filho vai falar de você? O que a sua filha vai falar de você? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. O futuro deles depende da gente. Fico tão feliz de ver minhas netas hoje trabalhando no encontro. Deus me livre. Ver Clara e Valentina orando, servindo a Deus. É uma alegria que eu posso ter. E é isso que Deus espera de nós, pais. É isso que Deus espera da gente. Exemplo de constância. Volta para Jesus, volta para a igreja, dá exemplo. Volta para o propósito que Deus tem na tua vida. Faça por você não, faça por eles. Pensa neles. Eu falei do fruto da confiança, da obediência, da constância. Mas tem o último fruto que está aqui. Obrigado, Senhor, pelos meus pais. Obrigado, Senhor. Versículo 8. Que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Sabe qual é o quarto fruto que a gente tem que deixar para os nossos filhos? Fidelidade. Diga fidelidade. Os nossos filhos precisam ver em nós que nós somos fiéis a Deus, que nós não negociamos princípios e valores por conta de uma necessidade passageira. Nós somos fiéis. Quem está compreendendo, irmãos? O seu filho precisa ver que você é fiel a Deus, é fiel à obra. Você é um exemplo de alguém que investe na casa de Deus. Quem está compreendendo? Que abençoa a obra de Deus. O seu filho vê você entregando o seu dízimo todo mês. O que você está fazendo, papai? Estou separando o meu dízimo para o Senhor. Filho, vai lá, leva no gasofilácio o dízimo do papai. Era isso que meu pai fazia comigo. O que é isso, papai? É dinheiro para eu comprar bala? Não, é dinheiro para você entregar de oferta na casa de Deus. Aí você sabe, quem é fiel a Deus, prospera. E sabe quem é abençoado, sendo fiel, prosperando? Seus filhos. Porque a herança que você vai deixar para eles, é porque você construiu. E depois eles vão desfrutar dessa herança. Quem está compreendendo? Então, se você for fiel a Deus, Deus vai te prosperar, sem dúvida. E quem vai usufruir dessa prosperidade? Seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Entende o que eu estou dizendo? Aí vivemos numa geração que fala, todo pastor é ladrão. Não é assim?
Para que eu vou dar dízimo para pastor? E os filhos estão aprendendo isso. Rejeitando a provisão que vem de Deus. Exemplo de fidelidade. Não só em dízimos e ofertas, na obra, mas aos princípios da palavra. Quando você é fiel à sua esposa, fiel ao seu esposo, você está sendo fiel ao princípio da palavra de Deus. Honrando o casamento, honrando sua família. Amém, meus irmãos? Quando você é fiel à sua casa, aos seus filhos, você está sendo fiel a Deus. Então, igreja, essa é a palavra que eu queria deixar para todos vocês hoje. Queimou no meu coração. Quem foi abençoado com essa palavra hoje? Vamos tomar uma decisão hoje, igreja. Vamos ser exemplo. Vamos deixar esse fruto para a próxima geração. Fruto. Lembra do fruto? Da confiança. Diga, fruto da confiança. Fruto da obediência. Fruto da constância. E fruto da fidelidade. Quem quer assumir esse compromisso a partir de hoje? Fica de pé no seu lugar e vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso?